Vamos lá. A questão fala o seguinte pra gente. Em uma aula de eletrônica, foi montado um circuito elétrico composto de 2 baterias e 3 resistores, conforme representado na figura que eu representei, beleza? De tamanho menor para a gente poder fazer os cálculos. Ele falou que o amperímetro indicado nessa posição, lembrando que amperímetro é um medidor de corrente elétrica, beleza? O amperímetro está medindo 3,8 amperes. Então, se nesse amperímetro está medindo 3,8 amperes, quer dizer que a quantidade de corrente que passa nesse trecho do circuito é 3,8 amperes. Beleza? Continuando. E ele quer saber quanto é que vale essa resistência. Lembrando que a gente tem um resistor aqui, aqui e aqui, tá bom? Vê, essa questão, se a gente fosse pegar o conteúdo puro dela, além de eletrodinâmica, é uma questão que se resolve utilizando uma técnica de resolução de questões quando você tem gerador e outros elementos no circuito, que é chamada de leis de Kirchhoff. Só que eu não sei se você tem um conhecimento sobre as leis de Kirchhoff, é um conhecimento que precisa de um estudo e de uma prática para você entender. Então eu vou tentar resumir, fazer a questão não utilizando Kirchhoff, mas utilizando um método que a gente já conhece, que é distribuir tensões, para ver se fica um pouco mais coerente. Eu tenho certeza que você vai conseguir entender, tá bom? Eu só vou utilizar um conceitozinho mínimo dessa técnica, dessa lei de Kirchhoff. É o seguinte, vê bem, a gente tem 2 baterias, coisa mais simples de entender. Traço maior, polo positivo, traço menor, polo negativo. Polo positivo, polo negativo. Lembrando que a corrente sempre sai do polo positivo, sentido convencional, sempre sai do polo positivo em direção ao polo negativo, tá bom? A gente percebe que a gente tem 2 regiões. Finge que é um campo de futebol e a gente tem 2 regiões. Uma região A e uma região B. A gente chama essas regiões de malha. Então eu posso dizer que eu tenho uma malha A e uma malha B. Qual é o objetivo daqui? É a gente olhar isoladamente cada uma das malhas. Eu vou olhar isoladamente a malha A e eu vou olhar isoladamente a malha B. Mas o que é que eu vou olhar? Eu vou olhar o comportamento da corrente. Onde é que a corrente passa? Porque fica uma dúvida. Se eu sei que a corrente sai do polo positivo e do polo negativo, então, se ela está saindo desse polo positivo, ela tem que chegar nesse polo negativo. Então, a corrente sai, vem para cá, quando chega aqui, ela desce ou ela vem para a direita? E se aqui tem outra bateria e sai corrente daqui para cá, as correntes se encontram, ocorre choque de corrente? Não sei como é que acontece o caminho da corrente até chegar aos seus respectivos polos negativos. E por isso que a gente vai separar as malhas, para poder a gente entender melhor. Então, finge que eu vou separar primeiro essa malha, então o elétron vai fazer esse caminho, aqui desceu, vem para a esquerda, subiu, então esse caminho, e a gente vai olhar agora esse outro caminho. Então são 2 malhas, tá bom? São 2 malhas. E eu vou colocar a direção da corrente de cada uma, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui para a gente poder entender. Mas você já compreendeu que eu vou separar as malhas, tá bom? Então presta atenção. Eu vou desenhar de azul. Eu vou apagar esse aqui de vermelho. Eu vou colocar de preto para a gente poder conseguir diferenciar. Para cá, tá passando quanto? 3,8 amperes. Então preste atenção. Vamos começar fazendo da primeira malha. Corrente sai daqui, alimenta esse resistor, chegou nesse nó, desceu, vem para cá. Beleza? E subiu e voltou ao polo de origem. Agora vou ver a corrente no outro sentido, no sentido da outra malha. Mesma coisa. Polo positivo, polo negativo, corrente sai daqui, percorre esse resistor, se encontra com a outra corrente e retorna. Eu vou chamar a corrente da primeira malha de corrente I1. E eu vou chamar a corrente da segunda malha de corrente I2.
Então, primeiro, o que é que eu tenho que saber? O mais óbvio. Aqui não vai encontrar as correntes e a corrente resultante é 3,8. Então, preste atenção. A corrente I1 mais a corrente I2 resulta em quê? 3,8. Então, preste atenção. I1 mais I2 é igual a 3,8 ampere. Beleza? Isso a gente conseguiu demonstrar. Agora, eu preciso que você saiba de um conceito de circuito simples, que é o seguinte. Quando eu tenho um circuito, seja ele simples, e eu tenho, por exemplo, dois resistores que estão ligados em série, eu tenho que saber que a DDP do meu circuito, ela corresponde à soma da DDP dos meus resistores. Então, posso dizer que a DDP dessa minha bateria aqui é como se fosse a DDP do primeiro resistor mais a DDP do segundo resistor. Lembrando que a gente calcula a DDP da seguinte forma. Primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes o I. Então, preste atenção. Se eu olhar primeiro só a primeira malha, concorda que a bateria da primeira malha é esse 26 volts? E na primeira malha, esse resistor R e esse resistor de 2 estão em série. Então, quer dizer que a DDP desse resistor mais a DDP desse resistor tem que dar igual a DDP de quem? A desse resistor aqui. Então, preste atenção. Preste atenção. Como é que eu calculo a DDP desse resistor aqui? Olha, é fácil. Se eu tenho uma corrente que passa por ele, que é 3,8, e eu tenho a resistência dele, que é 2, eu consigo achar a DDP. Então, pega a visão. U é igual ao R, que é 2, vezes o I, que é 3,8. Logo, a DDP dele é quanto? 7,6 volts. Então, preste atenção. A DDP que passa, a DDP desse resistor é de 7,6 volts. Tá bom? Guilherme, como é que a gente calcula a DDP desse aqui? A mesma coisa. DDP dele é igual. Como é que eu calculo o DDP? A resistência, que ele chamou de R, vezes a corrente que passa por ele, que é quem? A corrente I1. I1. Pronto, então a DDP dele é esse aqui, ó. R vezes I1. Tá bom? Então, vamos agora realizar aquela somatória resultante de que a DDP da bateria é igual a DDP desse resistor mais a DDP desse resistor aqui. Então, tem o seguinte, que 26 é igual a DDP desse resistor, R vezes I1 mais 7,6. Passando isso aqui para cá, eu tenho que R vezes I1 é igual a 26 menos 7,6, a quanto? Dá 4, fica 8. 8 para 16 dá 8, dá 18,4. Beleza? Aí o que é que eu faço, Guilherme? Deixo de molho. Então eu vou deixar aqui paradinho, tá bom? Que a gente vai retomar com ela novamente. Agora eu vou olhar para a segunda malha. Presta atenção. Vou utilizar a mesma tática de que essa DDP é resultante da soma dessa DDP desse resistor mais a DDP desse resistor que eu já tinha calculado, que é 7,6. Então só falta achar a DDP desse resistor aqui. Como é que eu acho? A mesma coisa. O U é igual ao R, que é 2, e o I, que é o I2. Ah, então como é que calcula a DDP desse resistor aqui? Vou colocar de azul. A DDP dele é quanto? É 2 vezes I2. E a DDP dele? Ah, já tinha calculado. Então, vamos agora usar a técnica de que a DDP resultante é a soma das DDPs dos resistores em série. Então, eu sei que 6 é igual a DDP desse resistor, 2 e 2, mais DDP desse resistor, 7,6. Logo, passando isso aqui para cá, vai ficar aqui 2 e 2 é igual a 1 menos 1,6. Logo, I2 é igual, passando dividindo,
menos 0,8. Aí você se pergunta, Guilherme, deu uma corrente negativa, como é que pode, cara? Deu negativo. Meu amigo, essa corrente deu negativa porque essa bateria, ela não está se comportando como um gerador. Ela está se comportando como um receptor. Se ela se comporta como um receptor, quer dizer que ela consome a corrente. E isso é fácil de perceber. Tá vendo que a polaridade do positivo está em concomitância com a polaridade da outra bateria? Era para ser negativo positivo se encontrando com negativo positivo, né? Mas aqui é positivo com positivo, tá errado. Um está consumindo a energia do outro. Então a gente tem um receptor e um gerador, beleza? A DDP resultante, ela é a subtração das duas. Mas enfim, a gente encontrou I2. Se a gente encontrou I2, aqui ó, a gente consegue achar I1. Se a gente acha I1, a gente encaixa aqui e acha a resistência final com o que ele quer. Então vamos realizar aqui as contas. Voltando para cá, I1 mais I2, então eu tenho aqui I1 mais I2, quem é I2? Menos 0,8 é igual a quanto? A 3,8. Logo, I1 é igual a 3,8 mais 0,8. 8 mais 8, 16. Dá quanto? Dá 46. 4,6. Achei a corrente I1. Se eu achei I1, dá para achar o R. De modo que R vezes 4,6 é igual a 18,4. Logo, quando eu passo dividindo, o R é igual a 4 ohms. Tá bom? Essa é a resistência R. Beleza? Guilherme, onde é que está aqui o chofe? Está disfarçado como? Nessa propriedade que a DDP ela de que a DDP a DDP somada pelos resistores é igual a DDP resultante da bateria, tá bom? É uma questão de lei de Kirchhoff que eu não utilizei lei de Kirchhoff, né? Acho que deu uma simplificada, deu para absorver legal, mas é uma questão complicada de se pensar, tá bom? É isso, qualquer dúvida pode mandar.